o que é a radiestesia para os animais, né? Como que a radiestesia influencia diretamente na vida dos animais, né? Radiestesia, ela é a combinação de duas palavras, rádios, tá? E aesteses. Rádios significa radiação, aesteses, sensibilidade. Então, juntando as duas, sensibilidade à radiação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a radiestesia, ela é a análise da energia das coisas, das pessoas, dos animais, das plantas. Então, eu sou energia, você é por energia, o seu pet é por energia, as plantas, a minha casa, o carro, tudo é por energia. Tá? E a gente consegue medir essa sensibilidade à radiação. Tá? Por que eu falo isso? Que a gente consegue, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em radiestesia. Por quê? Porque todos nós, já somos radiestesistas naturais. E o que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo. Quando você chega em algum lugar, digamos que você já deve, muito provavelmente, isso já deve ter acontecido com você. Você foi em algum lugar, seja um mercado, seja um shopping, seja qual for o lugar. E quando você chegou naquele lugar, você sentiu aquele lugar estranho, com uma energia pesada, um clima estranho, e você não se sentiu bem. De imediato, ainda que você não pare para fazer essa reflexão de que, esse lugar está pesado. Nem sempre a gente faz essa reflexão. Aliás, muito pelo contrário. Na maioria das vezes acontece naturalmente, a gente nem percebe que isso está acontecendo. Então, quando isso acontece, é a sua sensibilidade, né, te informando da energia daquele lugar. É a sua energia conflitando com a energia daquele lugar. Seja uma energia boa, seja uma energia ruim. Por que boa ou ruim? Eu te dou o exemplo da energia ruim naquele lugar, independente do motivo. Da mesma forma, às vezes você vai em um outro lugar que você vai sempre. Você sempre frequenta aquele lugar. Mas num determinado dia você chega naquele lugar e você fala, nossa, mas hoje está muito agradável esse lugar, está leve, estou até me sentindo melhor. Estou me sentindo mais leve, para cima. É a mesma coisa. Você também está tendo a sensibilidade, né, a essa energia desse lugar pro lado bom, pro lado positivo. Então, isso é ter a sensibilidade à energia. Independente do sentimento que seja, você conseguiu captar através da sua energia. Tá? Da mesma forma, os pets também têm essa sensibilidade. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que acontece, o pet tem um hábito de sair para passear. Todos os dias ali, né, vai fazer o xixizinho na rua. E aí, do nada, o pet começa a latir para alguém específico. Às vezes é um pet que nem tem um hábito de latir, mas naquele momento ele encontrou alguém na rua, alguém estranho, e ele começou a latir do nada. Então, aquele pet já teve uma sensibilidade à energia daquela pessoa. Né? Da mesma forma, ao contrário. Às vezes o pet, ele tá passeando e aí do nada ele abana o rabo para alguém, e aí às vezes o pet é até bravo, ele nem tem tanto carisma assim, ele é mais fechado, é mais na dele, e aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele gostou de você, ele até abana o rabo para você, ele não é de fazer isso, ele é todo medroso, ele não é de falar com estranhos. Talvez isso já tenha acontecido com você, ou com seu animal. Então, isso também é um exemplo da troca de energia, seja entre animais, seja entre pessoas e animais, seja entre pessoas e ambientes, tá? O ambiente tem energia. Às vezes, você chega no ambiente, por exemplo, e você vai se mudar para aquela casa, tá? Vou te dar um exemplo. E você não sabe quem mora naquela casa. Você comprou e você não sabe qual é o histórico, quem morou, quantas pessoas moraram ali. E digamos, tá, que tenha acontecido um suicídio naquela casa, um homicídio naquela casa, uma morte natural, mas aquela pessoa que morava ali era muito apegada àquele imóvel e morreu dormindo, por exemplo, tá? Para não falar que eu tô falando tão pesado, mas independente do que seja, alguém morreu naquela casa.
E aí você se muda para aquela casa e várias pequenas coisas ruins começam a acontecer. Você começa a ter problema financeiro, você é demitida do seu emprego, você chega em casa e se sente desanimada, não tem vontade de fazer nada. O seu pet vive doente, coisa que na outra casa ele não ficava com essa frequência doente. Esses são alguns exemplos, né, que podem acontecer quando o ambiente da casa está carregado, está impregnado com alguma energia ruim, alguma energia nociva. E você nunca vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Você nem para pensar que aquilo poderia trazer tantos prejuízos para você. Tá? Eu não estou dizendo que seja só o motivo da casa. Esse é um dos motivos, tá? É um dos exemplos de análise energética que eu estou te trazendo aqui, para que você entenda um pouquinho o que é a radiestesia. E da mesma forma que a gente tem essa sensibilidade ao ambiente, os animais também têm esse campo energético que precisa ser cuidado. Então, a radiestesia, na radiestesia pet, você vai conseguir fazer uma leitura, tá, do seu pet. Leitura do quê? Leitura de tudo. Você vai conseguir fazer a leitura física, se ele está com algum problema físico, o que está gerando aquele problema físico nele, se é o ambiente, se é algum problema energético, se é a magia vindo de alguém. E magia, quando eu digo magia, não é magia no sentido de magia negra, trabalho feito, não é isso. Também existe, né? Claro que existe. Mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo na magia no sentido de, por exemplo, algo simples. Às vezes você tem um vizinho, ou alguém conhecido, até um familiar. Alguém que nunca passou pela sua cabeça, sem ser para te prejudicar, mas aquela pessoa está emanando uma energia que não está legal. Ela emana uma energia para você. Vou te dar um exemplo. Você trocou de carro. Aí aquela pessoa fala, nossa, mas fulana trocou de carro? Ela não ganha bem para isso. Você mudou de casa. Nossa, mas como que ela conseguiu comprar aquela casa? Estranho, hein? Deve ter algum rolo aí. Entendeu? Não é uma energia que ela vai fazer um trabalho para você. Enfim, é uma energia emanada, mesmo que ela não perceba, é uma energia ruim para você. Então, esse também é um tipo de energia que a gente consegue fazer a leitura na hora de uma análise. Quando você estiver analisando o pet, pode ser que na análise dele, de saúde dele, saia energia de outras pessoas para ele. No caso, para você, que ele está absorvendo, porque os animais eles são muito sensíveis. E para nos ajudar, eles absorvem as energias que são emanadas para nós. Tá? Eles querem nos ajudar. Essa é a missão dos animais aqui na Terra. E, infelizmente, quando acontece ali algo mais grave, fisicamente, uma doença no pet, a gente fica, né, realmente se perguntando, nossa, mas o bichinho é tão ingênuo, tão inofensivo, eles não merecem passar por isso. Mas a partir do momento que você começa a entender o propósito de tudo, da vida, né, do universo dos animais, você vai entendendo a dinâmica de como funciona tudo e o que te resta fazer. Proteger. Se proteger, proteger seu animal, proteger a sua casa, tudo energeticamente.